Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, eu sou professora de História e hoje, mais uma vez com o concurso 0800, a gente veio dar mais um passo para a sua jornada da aprovação, beleza? Então, vocês sabem que o nosso curso de História é dividido em dois módulos, não é? Um sobre História do Brasil e o segundo sobre História Geral. A gente já está no módulo 2, na terceira aula do módulo 2, caminhando aí para o final dessa primeira etapa do nosso curso, tudo bem? Então, a gente vem falando aí ao longo desses dias, né, ao longo dessas semanas, sobre a história geral da humanidade. E a gente vai falando também da periodização dessa história, né? Que a gente, para entender melhor, para ficar mais fácil de estudar, a gente divide ela em períodos, né? Começando ali na Idade Antiga, depois passando para a Idade Média, depois Idade Moderna e, por fim, a Idade Contemporânea, beleza? A gente viu que existe, sim, muitos questionamentos sobre essa divisão, né, da história, porque o que determinaria, né, o início e o final de uma era. E a gente viu também que estudar esses períodos históricos é basicamente estudar a história europeia, né, que o restante do mundo ainda fica muito aquém do que seria essa história geral. Mas que para todos os efeitos, a gente estuda assim, porque é assim que pode ser cobrado na nossa prova. Apesar de estar sendo bem comum em provas como o Enem ou então em vestibulares mais concorridos, já ter alguma questão ali sobre essa crítica da historização, beleza? Então, para você sempre estar um passo à frente, a gente já passou essa informação aqui. Tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai seguir, né, a nossa cronologia e vamos falar de história contemporânea. Tudo bem? Vamos lá? Vamos para o nosso material? Pegamos aqui, chegamos. O slide de apresentação. E a primeira coisa que vocês têm que ter na mente de vocês é que idade contemporânea, história contemporânea, é a história do tempo de agora, do tempo presente, certo? Então, a gente vai falar dos acontecimentos ali a partir do ano de 1789, tudo bem? Então, depois de 1789, a gente já entende como história contemporânea, história do tempo moderno. E a gente vai lembrar também que os fenômenos mais recentes da história contemporânea, os que estão mais próximos da gente, são mais difíceis da gente analisar porque a gente não tem o distanciamento histórico e o distanciamento crítico daquele evento, mas dá para analisar dentro das nossas possibilidades. Tudo bem? Então, o que acontece em 1789 que vai marcar o início da Idade Contemporânea? É um fenômeno amplamente estudado e que, com certeza, assim, se eu pudesse dar um top 3 de assuntos que vão cair na sua prova, esse estaria ali entre o primeiro e o segundo lugar, que é a Revolução Francesa. Em 1789, a gente eclode a Revolução Francesa, na França, né, com os ideais iluministas. Essa revolução começa ali com um sentimento de insatisfação da população francesa, não é? Que está pagando cada vez mais impostos para o monarca, certo? O monarca está ali ganhando, acumulando mais riquezas, em detrimento do empobrecimento da população, certo? E aí a população começa ali o movimento de pedir do fim desse regime absolutista, beleza? E aí, com o fim do... Em 1789, a gente tem a queda da Bastilha, que marca ali a eclosão da Revolução Francesa. Revolução por quê? Porque ela vai mudar toda a estrutura da sociedade francesa, beleza? Os princípios do iluminismo ali, né, de crítica ao antigo regime, de trazer o homem para o centro da discussão, ele vai pautar o cenário político francês. Em consequência disso, vai pautar também as nossas discussões sobre liberdade, sobre governabilidade e governo também, certo? Essas discussões começam aonde? Lá na Revolução Francesa. Aqui a gente tem uma obra muito famosa, o título dela é A Liberdade Guiando o Povo, né? Aqui, ó.
uma mulher sendo a representação da liberdade, segurando aqui a bandeira francesa, enquanto tem o povo ao redor, né? Então, essa é uma obra muito famosa, presente em muitos manuais de história, né? Em livros aí de história, vocês já devem ter visto por aí. E ela também pode aparecer aí na sua prova para uma análise. Tudo bem? Então, a gente tem uma crescente desigualdade, uma crise no Estado francês e, né, a disseminação das ideias iluministas, assim como a gente viu lá que surge ali no século XVIII, como a gente viu na aula de História Moderna, certo? O que vai configurar ali a Revolução Francesa? Uma disputa entre jacobinos, a baixa burguesia, né, a oposição, e os gerondinos, a alta burguesia. Acontece que os gerondinos vão conseguir controlar, de certa forma, a Revolução, mas ali em 18 de maio de 1799, acontece o golpe do 18 Brumário, onde Napoleão Bonaparte, que estava ali do lado dos gerondinos, assume o poder e se torna ali o imperador da França, tudo bem? Só que o Napoleão ele não vai ser não vai ser um governador, um imperador aleatório. Ele vai governar a França de 1799 até 1815, muito tempo. Ele vai dar início também a uma outra fase muito importante da história da humanidade, que é a Era Napoleônica. Beleza? A Revolução Francesa ela já vai dar fim à monarquia absolutista na França. Significa o quê, né? Que o rei ele já não vai governar com poderes totais. Vai existir um parlamento, que vai ser uma espécie de poder moderador do rei, certo? E também com o fim da Revolução Francesa, a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um primeiro passo ali para a discussão dos direitos humanos. A gente ainda está falando aqui dos direitos do homem e do cidadão, né? Ainda muito restrito ali esse conceito de cidadania, ligado, é claro, com aquele conceito de cidadania que a gente tem na Grécia Antiga, que a gente está falando do homem livre, maior de idade, certo? A gente ainda não inclui outros grupos nessa cidadania, mas já é o primeiro passo para se discutir quais são os direitos que esse indivíduo tem dentro da sociedade, beleza? Mas o que a gente tem que ter em mente é que essa Revolução Francesa, que marca ali o início da Idade Contemporânea, ela traz para a gente o fim da monarquia absolutista na França, né? A apresentação do Napoleão como um imperador, e essa era napoleônica, ela vai refletindo ao longo, ela reflete em toda a Europa e nas Américas ainda colonizadas também. Por exemplo, Napoleão ele vai ser responsável, né, por aumentar o domínio da França, né, estender os domínios da França e por decretar o famoso bloqueio continental. Por quê? Uma grande inimiga da França, né, uma concorrente da França, era a Inglaterra. Então, Napoleão, para reafirmar, né, o seu domínio, vai fazer com que as nações aliadas à França fechem os seus portos, né, para os produtos ingleses. A Espanha, ela aliou-se à França, mas mesmo assim foi invadida e tiveram seus reis depostos. Portugal, que vinha ali negociando com a França, também tinha como a Inglaterra como uma grande aliada, não obedece o bloqueio continental. E o que acontece com o rei de Portugal? O que ele precisa fazer, Dom João VI? Ele precisa vir para o Brasil. E o que a vinda da família real para o Brasil vai acarretar para a gente anos depois? Vai acarretar na independência brasileira. Esse bloqueio continental vai possibilitar que acontece lá na Europa, reflete na nossa história, né, como um primeiro passo ali para a independência brasileira, beleza? E essa jogada no Enem é muito comum no Enem, né, de você pegar um acontecimento lá da Europa e contrapor com o que estava acontecendo no Brasil, certo? Porque a história ela é dinâmica, não é? E tudo está interligado. Os eventos eles não são eventos isolados. Por isso que a gente precisa estudá-los, né,
como se fosse uma corrente, porque aí a gente vai entendendo pontinho por pontinho, beleza? É assim que funciona. Por isso que a gente precisa entender o que foi a Revolução Francesa e por isso que ela é um marco para o início da Idade Contemporânea. Beleza? Tudo bem? Vamos continuar aí, que a gente tem muita coisa para falar. Se a gente tem a França avançando, a gente tem a França avançando ali, né, com a Revolução Francesa, com a Era Napoleônica, a gente tem um cenário de mudança no sistema de produção. A gente já vinha vindo falando que o capitalismo mercantil havia crescido bastante. A gente já tem ali na Idade Moderna as grandes potências europeias explorando os mares, chegando em outros lugares atrás de metais preciosos e de especiarias. Só que a gente tem ali, depois de 1799, um novo jeito de se produzir, certo? Onde a gente não se pensa apenas no metal precioso. A gente tem a transformação do ferro, por exemplo, em aço, tudo bem? E essa transformação no jeito de produzir, a gente chama de Revolução Industrial, beleza? Vamos lá então entender o que foi isso? A gente tem 4 etapas da Revolução Industrial, mas aqui a gente vai destacar a segunda etapa, beleza? Porque a gente tem muita coisa para falar, a gente vai destacar no principal. A gente está aqui, ó, na segunda etapa da Revolução Industrial, ali no meados do século XIX, tudo bem? A gente tem a primeira ali com a invenção da máquina a vapor. A segunda, que a gente já vai falar de linha de montagem, do uso de petróleo, de eletricidade, o que vai fomentar ali depois, na metade do século XIX. A terceira, a gente já tem a produção automatizada, né? E ali a inserção de produtos eletrônicos, como os computadores, por exemplo. E a quarta, que é a que a gente está vivendo até hoje, é a produção inteligente, né? O uso da internet, é a revolução dos meios de comunicação, beleza? Mas a gente vai focar aqui na segunda. Então, a gente tem ali, na metade do século XIX, um novo jeito de se produzir, pensando em linha de montagem, tudo bem? Onde a gente já tem o uso de combustíveis fósseis, o uso de eletricidade, e onde esse boom da Revolução Industrial vai predominar? Na Inglaterra, na França também, que a gente já viu que são países que estão com o Estado mais consolidado, né? Mas principalmente na Inglaterra. E ali na Europa com foco na Inglaterra e na França. Mas o que a gente tem que destacar é que com o aumento da produção, né, e com o aumento da produção, a dinâmica de poder e de mercadoria vai mudar, certo? E o que vai acontecer? Atrelado com uma ideia de darwinismo social. O que é isso? O que é darwinismo social? Vocês já devem ter ouvido ali na aula de biologia falar de Charles Darwin, né? Que falava da evolução das espécies, que as espécies elas vão se adaptando para viver melhor ali, né, no meio ambiente. Essa ideia de evolução foi adaptada de uma forma racista para as ciências humanas, para falar de sociedades e civilizações. Com a Europa produzindo mais em menos tempo, utilizando combustíveis fósseis e eletricidade, a Europa vai olhar para o mundo de cima para baixo. Vai entender que a civilização europeia ela é mais evoluída do que as outras civilizações que não utilizam desse meio de produção, desse estilo de vida. Beleza? E aí esse processo das nações europeias se achando ali melhores do que o restante do mundo, a gente vai chamar de imperialismo europeu, certo? O que o imperialismo europeu vai fazer? Vai fazer com que essas nações europeias se sintam, né, à vontade para colonizar novamente, para iniciar aquela missão colonizadora que teve lá na primeira Revolução Industrial, lá com a expansão marítima, mas agora voltado a uma chamada missão civilizatória, que seria a ideia de levar a civilização para outras nações. Uma ideia muito, né, etnocêntrica e racista, por quê? Apesar das outras civilizações, especialmente no continente africano,
não viverem a mesma produção do que a inglesa não significa que essas civilizações não eram organizadas, mas isso não impediu, né, os avanços ali da Europa no continente, tudo bem? Então, a gente precisa falar dessa Revolução Industrial para a gente entender, então, como se deu o neocolonialismo europeu, certo? Entre os anos de 1884 e 1885, houve a Conferência de Berlim, onde os países se encontraram na cidade de Berlim, na Alemanha, né, e dividiram o continente africano sem considerar ali as disposições geopolíticas do país, do continente já existentes, né? Eles distribuíram os países entre si, não é? Distorcendo ali as fronteiras que também existiam e as divisões étnicos, raciais também ali existentes, e começaram um processo de colonização, de ocupação desses territórios, mas a gente já viu, não é, que a colonização, para mais de ocupação do território, ela se dá ali na exploração dos recursos naturais oferecidos. Então a gente vai ter a exploração de pedras preciosas, de metais, de metais preciosos também. Tudo isso sob a desculpa de que a Europa estaria levando civilização ao continente africano. Essas duas charges são muito recorrentes também nos livros didáticos e também podem cair ali como matéria de análise para a sua prova. Aqui a gente tem, né, uma representação da conferência com o continente africano sendo representado como uma espécie de bolo. Tá vendo? Todo fatiado, com a faca aqui na mão, o general com uma faca na mão. E aqui é a mesma coisa, né? A gente tem dois militares aqui, né? E aí a gente tem o mundo, na verdade, não só mais o continente africano, mas aqui na frente do globo é o continente africano, o mundo sendo fatiado por esses representantes do continente europeu. Porque além do continente africano, a gente tem, por exemplo, o avanço da Inglaterra nas Índias, na Ásia, ou então ali a abertura do comércio do mercado chinês também nesse processo de imperialismo e de neocolonialismo. Beleza? Tudo bem? E o que isso vai fazer? Quais são as consequências desse imperialismo e neocolonialismo europeu? Primeiro é que você vai ter o enriquecimento das nações europeias, enquanto você tem o empobrecimento do continente africano, que vai ser o continente explorado. Das Índias também é a mesma coisa, né? Você tem o empobrecimento desses territórios, da escassez também, né, dos seus recursos naturais. E, além disso, você tem um fomento dos conflitos existentes no território. Vamos pensar que o continente africano é um continente muito antigo, com populações muito antigas ali, ocupando seus territórios, obedecendo divisas naturais, por exemplo, que já tinham seus conflitos também internos acontecendo. Quando o europeu chega nesse território, ele não respeita essas divisões naturais e ele também não respeita esses conflitos que já existiam. Muito pelo contrário, ele vai se aproveitar dos conflitos que existem, né? Vai se aproximar de uma determinada elite ali vigente para contribuir, para ajudar, né, na fragmentação dessas etnias. E aí, nesse processo, morre muita gente, porque você vai armar um lado, não arma o outro, os conflitos estão ficando cada vez mais violentos, e esses conflitos eles vão se arrastando ao longo dos séculos, ao ponto que muitos dos países, né, das nações africanas que nós temos hoje, ainda têm que lidar com guerras civis, que são resultados, né, desse fatiamento do continente. Beleza? Isso ficou claro? Além do empobrecimento do continente, a gente também tem ali o sentimento e a rivalidade europeia crescente. E o que essa rivalidade europeia vai fazer? Vai fazer com que ecloda a Primeira Guerra Mundial, certo? E o que foi o conflito da Primeira Guerra Mundial? A gente tem como palco a Europa, certo? E a gente tem a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança disputando ali pelo domínio do território.
não só do território, mas por questões políticas e econômicas também, certo? Então você vai ter a disputa ali dessas duas alianças. O palco principal é a Europa, mas o mundo inteiro vai se envolver na guerra, certo? Então a gente tem de um lado o Reino Unido, a França e a Rússia, e do outro lado a gente tem a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália, que vai ficar nesse bloco até o ano de 1915. Beleza? Tudo bem? Conflito, a Primeira Guerra Mundial, vai ser aquela guerra de trincheiras, certo? Que os soldados vão ter que cavar aqueles buracos, se esconderem, atirarem com metralhadoras, beleza? Ainda é uma guerra, a guerra se afastou, não é mais aquela de contato direto, como eram as guerras de antigamente, né? Que você precisava de uma espada, de um escudo. Vai ser aquela guerra de trincheira. E justamente por isso vai se arrastando por anos, né? Começa ali em 1914, mas só vai terminar em 1918. Enquanto isso, a gente tem as nações ali, né? Sofrendo com as consequências, com o empobrecimento e tudo mais. Ao passo que países como os Estados Unidos, que vão investir, né, na fabricação de armamentos, vão enriquecer, certo? Ali depois, em 1918, a gente tem a vitória, né, da França e dos seus aliados, mas aí a gente tem como consequência o fim do Império Austro-Húngaro, do Império Otomano e do Império Russo, certo? E a gente também tem o Tratado de Versalhes, que vai ser um tratado de paz entre os dois grupos, não é? Para acabar de fato com a guerra, mas que vai trazer severas punições para a Alemanha especificamente. Porque a Alemanha ela vai precisar devolver as suas colônias, ou melhor, devolver não, né? Entregar as suas colônias para a França, certo? Além de perder partes do seu território e ter ali um controle sobre a sua produção armamentícia, sobre a produção, sobre o seu exército e sua marinha. Tudo bem? Beleza? A Alemanha vai ficar ressentida com o final da Primeira Guerra, porque ela é a que mais vai perder ali entre os países europeus, certo? A gente está falando de perder ali no sentido pensando ali na dinâmica europeia, porque é claro que os países que vão ter os confrontos armados, os soldados, as perdas humanas são maiores. Mas nesse sentido político, a Alemanha é a que vai mais perder ali com o Tratado de Versalhes. Tudo bem? Ficou claro tudo isso? E se a gente tem esse sentimento esse ressentimento alemão, a gente vai ter um período ali de paz entre as duas guerras, mas era quase que imaginado, né, esperado que esse confronto, que mais confrontos fossem acontecer, certo? Porque, de certa forma, a Alemanha se julgou ali prejudicada no final da guerra. E aí, nesse período entre guerras, né, nessa paz armada, que a gente chama assim, porque, bom, os países estão ali se armando, apesar de um sentimento ali, né, de que não há um grande conflito acontecendo, como na Primeira Guerra, a gente tem a ascensão do nazifascismo. Nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, que são sistemas ali políticos, né, políticos, econômicos, baseados na supremacia racial, certo? Ao passo que ali em 1929, a gente também tem a crise da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, né, que vai comprometer ali o liberalismo econômico vigente, e a gente também tem a expansão do socialismo soviético, certo? Então, esse sentimento de confronto ali vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. A Alemanha faz também um dos que seriam um dos maiores crimes, né, da história da humanidade, que é o Holocausto, né, que vai ser a subjugação do povo judeu, não só do povo judeu, mas das pessoas negras, das pessoas ciganas, das pessoas que eram LGBTs, deficientes, os considerados marginalizados, os invisibilizados da sociedade,
que vão ser levados aos campos de concentração e vão ser obrigados a exercer trabalhos forçados, certo? Aqui a gente tem, por exemplo, um grupo, né, de uma fotografia feita de um grupo de judeus ali resgatados. E aqui a imagem do que seria ali um campo de concentração, tudo bem? Que era uma espécie de prisão. Quem vão ser os dois blocos que vão liderar ali a Segunda Guerra Mundial, né? Os principais, os aliados e o eixo. Do lado dos aliados, a gente tem os Estados Unidos, a União Soviética, o Reino Unido, a China e a França. E no eixo a gente tem a Alemanha, a Itália e o Japão, certo? Os países vão entrar em confronto. A Segunda Guerra Mundial ainda dura mais do que a Primeira Guerra, mas quem vence são os aliados, não é? Vence ali a Alemanha. E por causa do Holocausto, ao final da guerra, a gente tem a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, que era uma forma, foi um organismo criado para evitar que essas tragédias humanitárias, como foi o caso do Holocausto, acontecessem novamente. Ao passo que a gente também tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para garantir às pessoas direitos básicos que todas as nações, por isso que é universal, né, deveriam seguir ali para dar para as pessoas que moram ali no seu país. Beleza? Tudo bem? A gente, então, falou nesse curto período ainda de tempo. Vamos relembrar para a gente avançar, beleza? A gente falou da Revolução Francesa e de como isso impactou no fim do absolutismo, né? E a gente falou também de como o enriquecimento ali das potências europeias fez desabrochar ali o darwinismo social, que acabou eclodindo no imperialismo e neocolonialismo europeu, especialmente fatiando ali o continente africano, levando a enriquecer ainda mais o continente europeu. Uma vez que o continente europeu se fica mais rico, acaba ocasionando uma guerra, né, a Primeira Guerra Mundial. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, a gente tem os Estados Unidos despontando como uma grande potência econômica e a Alemanha ressentida. Entre esse período, entre a Primeira e a Segunda Guerra, a gente tem a ascensão do nazifascismo, ao ponto que a gente também tem a crise da Bolsa de Valores em 1929 nos Estados Unidos e a ascensão do regime socialista na União Soviética. Beleza? Tudo bem? Tudo isso para quê? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Tudo isso para dizer que o sentimento de rivalidade e de confronto entre os países, apesar de ter esporádicos períodos de paz, ele não desaparece. As coisas na história, elas não se resolvem assim, né, no estalar de dedos muito rápido. Elas precisam de um tempo. Quando a Segunda Guerra Mundial acaba, vamos lá, Estados Unidos e a União Soviética estavam do mesmo lado. E os dois se despontam como potências. Só que agora, os Estados Unidos, ele é a face do sistema capitalista. Enquanto a União Soviética vai defender o regime socialista. A gente sabe que não existem só essas duas visões de mundo. Mas no período, a gente tem essas duas potências despontando. Tudo bem? O que isso vai fazer? Se eu tenho duas potências despontando, eu vou fazer com que elas se entrem em conflito. Só que agora a gente teve dois períodos intensos, de intenso conflito armado, muita violência, muita guerra. Essas duas potências vão se enfrentar? Vão, mas de maneira indireta. E esse confronto indireto a gente vai chamar de Guerra Fria, beleza? E o que foi a Guerra Fria, então, de fato? A Guerra Fria é um momento onde Estados Unidos e a União Soviética vão se enfrentar, mas não diretamente. Eles vão alimentando conflitos menores, certo? E aí esses conflitos menores vão ser armados? São armados, muitas das vezes, em outras nações, mas os dois países propriamente ditos não se enfrentam diretamente, certo?
E aí, então, outra forma de demonstrar poder era no desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento de armas, e aí você vai ter a produção de possíveis armas de destruição em massa, como as bombas nucleares. E aí a gente vai ter a famosa corrida espacial, que aí a Rússia bota um satélite, né? E aí bota um homem em órbita. Aí os Estados Unidos dá um passo maior e faz o quê? Coloca um homem na Lua, certo? A corrida espacial e a corrida espacial, a corrida armamentista, vai ser, né, de certa forma, vencida ali pelos Estados Unidos, que se consolida como a principal potência mundial no período. E, em contrapartida, a gente vai ter a dissolução da União Soviética, que vai ficar marcada ali com a queda do Muro de Berlim em 1991, que dividia ali a Alemanha em Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, a capitalista e a socialista. Beleza? Tudo bem? E aí, muita coisa, não é? Parece que a gente falou aqui de muitos acontecimentos em pouquíssimo tempo. Mas é isso mesmo. A gente aqui é para a gente dar uma pincelada geral em tudo que aconteceu. Mas antes da gente passar para nossas questões, uma coisa importante que a gente tem que destacar é que com o período ali logo após a Segunda Guerra Mundial, ele vai ser muito importante para o processo de decolonização, né, descolonização do continente africano e da Ásia também, né? Lá na Ásia, especialmente na Índia, a gente vai destacar a figura do Gandhi, certo? Que vai ser muito importante ali lutando pela independência da Índia. E na África, especialmente no país da África do Sul, a gente vai ter o Nelson Mandela, certo? Lutando ali contra o regime do apartheid. Esse mesmo sentimento ali dessa eclosão decolonial, a gente vai ter os movimentos por direitos civis acontecendo também nos Estados Unidos, com a figura de quem? Do Martin Luther King, do Malcolm X e também com o Partido dos Panteras Negras. Aquele herói da Marvel, né, o Pantera Negra, inclusive, é inspirado nesse movimento social, né? Nos Panteras Negras, que também vão lutar ali por direitos civis, por participação da população negra no processo de decisões políticas e econômicas nos Estados Unidos. Beleza? É bom a gente ter isso em mente também, porque isso também pode cair na sua prova. Certo? Falamos de história contemporânea, muita coisa, né? Uma pauleira, assim, de acontecimentos em pouco tempo. Isso é porque a gente vai parar aqui, né? Na disputa dos direitos civis e na queda do Muro de Berlim ali no final da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a Rússia até hoje, a gente sabe, vê os jornais, né? Vocês aí como vestibulantes dedicados assistem, a gente sabe que não são aliados políticos, ainda existem tensões e conflitos que os dois países enfrentam, não é verdade? Mas a gente sabe que a Guerra Fria a gente dá como encerrada oficialmente. Tudo bem? Beleza? A gente falou que são muitos eventos. O que a gente vai fazer? Vocês sabem que essas aulas elas são os apanhados gerais. Vocês vão comentar aqui embaixo para a gente fazer aulas separadas de cada acontecimento. Então, uma aula ali sobre a Revolução Francesa, uma aula só sobre os grupos dos direitos civis americanos, uma aula só sobre Guerra Fria. E aí a gente vai ter mais tempo para dissertar sobre esses acontecimentos, falar uma série de curiosidades que também pode estar ali na sua prova. Beleza? Tudo bem? Vamos responder mais uma questãozinha que eu acho que dá tempo. Vamos lá. Falamos tudo isso para a gente treinar agora. Vamos lá. Questão 1, Enem de 2021, bem recente. A gente tem uma pintura aqui, o Enem gosta muito de pinturas, né? O gesto representado no quadro simboliza uma diferença entre o Império Napoleônico e a monarquia absolutista. Então, a primeira questão nossa vai ser sobre o evento que abre a Idade Contemporânea, que é a Revolução Francesa. E aqui, especificamente, a gente vai falar do final da Revolução Francesa, o início da Era Napoleônica, que é a coroação de Napoleão Bonaparte. Esse rapaz que vocês estão vendo aqui, ó, segurando a coroa, é o próprio Napoleão, certo?
Então, está falando que marca uma diferença. Que diferença é essa? Vamos lá. Ele reduzir a autoridade do clero. Vamos ver se não é isso? O que acontece? Quem coroa o rei? Quem coroa o rei é a autoridade da igreja. A igreja e a monarquia, elas estão juntas, não é isso? A gente viu que no antigo regime, que religião e Estado eram unidos. É a crítica ao antigo regime que vão fazer com as coisas caminhem separadamente, certo? Então, o Napoleão, como imperador, se autocoroar era reduzir, então, a autoridade do clero dentro da França, né? Já que o poder, ele não vem da igreja, não é a igreja que coroa Napoleão, e sim ele próprio, beleza? Então, acho que pode ser A, mas vamos ler as outras aqui para desencargo de consciência. B. Instaurar a censura da imprensa? Nem tá falando, não tem nada sobre censura da imprensa aqui, né? Controlar a organização judiciária? Também não tem nada disso aqui. Suspender as pensões da nobreza? Também não. Desrespeitar a propriedade privada? Também não tem nada a ver com isso. Então, só pode ser A. Vamos lá ver o nosso gabarito? Gabarito A. Certinho. Mais uma, dá mais uma. Vamos lá. Ata Geral de Conferência de Bruxelas, de 2 de julho de 1890. As potências declaram que o meio mais eficaz para combater a escravatura no interior da África são os seguintes: a organização progressiva de serviços administrativos, judiciais, religiosos e militares nos territórios da África, colocando-os sob a soberania ou sob o protetato das nações civilizadas. E o estabelecimento gradual no interior pelas potências de quem dependem os territórios de estações fortemente ocupadas, de maneira que a sua ação protetora e repressiva possa se fazer sentir com eficácia nos territórios assolados pela caçada do homem. Então aqui a gente tem, né, a ata dizendo aqui, né, que para controlar essa tal escravatura no interior da África, era importante que o poder fosse dado a quem? As nações europeias. Vamos lá. No contexto de colonização da África no século XIX, a gente já está falando aqui então de neocolonialismo, o recurso ao argumento civilizatório apresentado no texto buscava legitimar. Então, o que o texto buscava legitimar? O estabelecimento de governo para a constituição de estados nacionais. Está falando disso, né? Vamos ler a próxima. Submissão de espaços para alterar as relações de produção? Acho que pode ser mais essa, né? A gente está falando que dentro de cada território vai ter estações fortemente ocupadas no interior de cada país. A mesma coisa aqui está falando que de organização progressiva de serviços ligados a quem? As nações civilizadoras. Civilizadas, né, que seriam as nações europeias aqui no caso. Então, acho que pode ser essa, mas vamos ler as outras. Delimitação da jurisdição de bloquear a expansão capitalista? Bloquear a expansão capitalista, não, né? Era muito pelo contrário, né? Era aumentar essa expansão capitalista. Defesa do continente para encerrar as contínuas guerras civis? Muito pelo contrário. A gente viu que essa interferência da Europa no continente africano fez o quê? Aumentar esses confrontos e essas guerras civis, que vão até os dias de hoje, né? Reconhecimento da autoridade para preservar práticas tribais? Muito pelo contrário. Olha qual é o texto. Nação civilizadas. É a ideia, inclusive, de que a própria palavra tribal é colocada nesse contexto de que os países europeus são civilizações. Os países africanos são tribos, são desorganizados. Então, não é para preservar práticas naturais, e sim para reprimi-las, beleza? Então, lemos tudo, aqui dá para ser, aqui é a B. Vamos lá? Vamos ver o nosso gabarito? B, certinho. Vamos ver se a gente ainda tem. Vamos mais um e a última, para a gente acabar. Questão 3, Enem de 2018. Essa é a mais antiga dessas aqui de hoje, né?
Quanto aos campos de batalha, os nomes de ilhas melanésias e os assentamentos nos desertos norte-africanos, nas Filipinas, tornaram-se tão conhecidos dos leitores dos jornais, rádio ouvintes, quanto os nomes da Batalha do Ártico Caucásio, na Normandia, Stalingrado e Kursk. A Segunda Guerra Mundial foi uma aula de geografia. Esse texto é um texto muito famoso para a historiografia, que é do Eric Hobsbawm, que é um historiador famoso, foi tirado do livro A Era dos Extremos, que já fala sobre história contemporânea. Então vamos lá, vamos ver o que a questão quer da gente. Um dos principais acontecimentos do século XX, a Segunda Guerra Mundial, foi interpretada no texto como uma aula de geografia. Por quê? Porque teve ciência de lugares outroras ignorados? Acho que pode ser essa, né? O texto já começa falando o quê? Que o nome das ilhas e dos assentamentos, eles ficaram tão conhecidos para os leitores como os das batalhas do Ártico, que eram batalhas mais famosas. Então, acho que pode ser a A. Vamos ler o restante. Foram modificadas fronteiras e relações interestaduais? Não, ainda não, né? Como consequência da guerra. Utilizaram mapas estratégicos dos exércitos nelas envolvidos? A gente viu muito até, inclusive, a subjugação dos conhecimentos africanos. Não. Trata-se de um acontecimento que afetou a economia global? Afetou a economia global? Afetou. Tá certo? Tá certo. Mas vamos lembrar o que a questão pede pra gente? Vamos lá. O texto, a Segunda Guerra Mundial foi interpretada como uma aula de geografia. Por quê? Porque afetou a economia global? Não, né? Porque a gente está falando de geografia, a gente está falando de espaço, território, e a gente sabe que esse espaço pode ser físico quanto político, mas a gente não está falando necessariamente de economia, beleza? Então, alternativa até que faz sentido, mas não é o que a questão pede para a gente. Tornou o continente europeu o centro das relações internacionais. Mesma coisa. A Segunda Guerra Mundial afeta o mundo inteiro? Afeta. O palco é a Europa? De certa forma, apesar de a gente ter aqui, né, os Estados Unidos e a União Soviética em destaque, mas a gente está lembrando que todos estão enfrentando quem? A Itália, o Japão e a Alemanha como a líder ali dos países do eixo, beleza? Então, afeta o continente europeu é o centro das relações internacionais? Muito vai acontecer lá, mas não é isso que a questão pede. A questão quer saber por que é uma aula de geografia. Então, só pode ser A, porque aí a gente tem conhecimento de lugares que outras vezes, né, que outrora foram ignorados. Tudo bem? Vamos para o nosso gabarito? Certinho. Chegamos, então, no nosso último slide. Vocês já sabem, chegamos nesse slide aqui, o que vocês têm que fazer? Curtir a aula, comentar aqui embaixo se vocês querem as aulas dos acontecimentos separadamente, porque a gente consegue discorrer mais sobre eles, não é? Sobre o processo de causa e de efeito e sobre as curiosidades deles também, beleza? Então, curtiu? Comentou? Vai mandar a aula para aquele seu amigo que também está focado no Enem, que precisa assistir essa aula, certo? Vai seguir a gente nas nossas redes sociais e se inscrever aqui no nosso canal, beleza? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo.